Band Eleições, na Band News FM. Nove horas e 47 minutos. Jenny Brissol, Paulo Litaif. Agora a gente vai falar sobre eleições. Tem entrevista aqui na nossa programação para a gente falar um pouquinho sobre janela partidária, que abriu na semana passada, a gente noticiou aqui no dia, e sobre filiação partidária, né? Tirar essas dúvidas em relação a essas questões. Temos especialista conosco, e a palavra de especialista está aqui conectada já com a Band News Difusora FM, a advogada especialista em direito eleitoral, doutora Denise Coelho. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Denise, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Paula, bom dia, Jenny. Parabéns pela discussão, estava aqui acompanhando vocês. Essa oportunidade da gente ter na bancada aí da Band News Amazônia duas mulheres que podem estar falando de política e todos os assuntos foi em decorrência da luta do movimento feminista. Então, parabéns pela discussão. Muito bem. Vamos seguir aqui então, trazendo uma mulher super competente também para falar de um assunto super importante, e que bom que a gente pode fazer isso. Paulo Litaif, vamos que vamos. A gente vai falar hoje sobre janela partidária, que é um prazo pelo qual as pessoas podem fazer mudanças de partido, né, para concorrer ao pleito, e tem um prazo para isso. Tem um prazo para quem tem mandato e para quem não tem mandato, não é isso, doutora? Eu queria que a senhora pudesse falar bem, assim, resumidamente, o beabá da janela eleitoral, o ABC, né, bem ensino fundamental, porque tem pessoas aqui que não são obrigadas a entender dessa questão eleitoral e querem ter o direito e a possibilidade de se candidatar a um cargo eletivo. Perfeito. Paulo, o que acontece? A janela partidária, ela serve para aqueles que foram eleitos pelo voto proporcional. No caso, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. O que a gente tem que observar é que quem pode utilizar da janela partidária, que sempre abre durante o ano que vai ter eleição, no caso de 2024, é quem está no último ano de mandato. O que isso significa? Que somente os vereadores vão poder utilizar dessa janela partidária, que abriu no dia 7 agora de março e vai até o dia 5 de abril. Já a filiação partidária, a gente tem um diazinho a mais, porque ela é aberta 6 meses antes do pleito. Então, a gente vai ter a possibilidade, para quem não está ocupando nenhum cargo proporcional ou majoritário, poder se filiar. Vai ser a primeira vez que vai concorrer à eleição, ela vai poder até o dia 6 de abril se filiar a um partido político. Agora, doutora, dentro desse prazo, por exemplo, o candidato, pré-candidato que queira se candidatar para o executivo também é contemplado na janela partidária, porque a senhora se referiu mais às candidaturas ao parlamento. Não, Paula, quem já está ocupando o cargo no executivo, que foi eleito pela maioria, que a diferença está no tipo de votação que ele recebeu. No caso dos proporcionais, que são os vereadores, eles vão utilizar da janela partidária, porque isso se deu lá na reforma de 2017. Agora, quem está ocupando o cargo como prefeito e vice-prefeito não precisam utilizar dessa janela partidária, eles podem mudar a qualquer momento. Lembrando sempre que eles vão ter até o dia 6 de abril para poder fazer essa nova filiação a outro partido político. Sem nenhuma pena de sanção em relação a essa situação, porque o mandato é de quem está ocupando, diferentemente de quem está ocupando o mandato de vereador, que é do Poder Legislativo, porque o mandato ele é do partido político, conforme ficou determinado pela reforma de 2017. E essa questão envolvendo a janela partidária, se o pré-candidato, candidato não seguir o rito do prazo, ele incorre aí no crime eleitoral, não é isso? E quais são as punições previstas em lei para quem não cumpre o prazo da janela partidária, doutora? Bom, Paula, o bem objetivo seria a perda desse mandato. Um exemplo disso para os ouvintes entenderem. Se hoje um deputado estadual que não está podendo utilizar a janela partidária porque ele não está no último ano e quiser utilizar essa janela até o dia 5 de abril, ele não vai poder. Caso ocorra isso, e a gente tem histórico no estado do Amazonas de pessoas que estão ocupando o poder legislativo, mas não estão no prazo correto se fazer da janela partidária, ele poderá incorrer, sim, na perda de mandato, que poderá ser solicitado pelo próprio partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral. Doutora, mas além da janela partidária, tem duas outras opções, duas situações que permitem, né, a mudança de partido com base na justa causa, não é isso? Explica um pouquinho para a gente. Isso. Então, o que seria essa justa causa, Jenny? Seria justamente o partido mudar as diretrizes
em relação à situação. Acaba mudando o estatuto, acaba mudando o histórico, a filosofia, que quando eu me filiei àquele partido político era tal situação, e no decorrer daquele mandato no qual eu estou exercendo, mudaram os seus ditames internos na corpo partidária. Nesse sentido, eu posso comprovar que o partido modificou a ideologia que eu acreditava no momento da minha filiação, e eu solicito do próprio Tribunal Regional Eleitoral, por conta dessa modificação interna, a minha troca de partido. Mas aí o prazo é esse ou tem um outro prazo diferente? A gente também, em ano de eleição, a gente sempre vai utilizar a máxima dos 6 meses, no caso até o dia 6 de abril, que é também justamente o momento onde os partidos políticos vão ter que enviar os seus novos estatutos, suas filiações, todos os documentos para concorrer na eleição de 2024. Então, de qualquer forma, sendo janela partidária ou não, o prazo é 6 de abril. Em resumo, quem é vereador vai até o dia 5 de abril para mudar de partido, e para quem pretende candidatar pela primeira vez até o dia 6 de abril. Perfeito. Muito bem. A gente está aqui ao vivo conversando com a doutora Denise Coelho, trazendo informações na Band News Difusora sobre as eleições, né? Nesse caso, nesta entrevista, a gente está focando em janela partidária e filiação partidária também, para explicar direitinho essa questão dos prazos. Doutora, além deste tema, tem algo que a senhora queira destacar ainda aqui na entrevista conosco? Bom, Rafael, eu gostaria de destacar os ouvintes, né, nós, enquanto cidadão, que temos até o dia 8 de abril para fazer toda a regularização, a quitação eleitoral perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, para quem ainda está em dúvida em relação se está quites ou não em relação ao tribunal, procure no TSE, no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, para verificar sua certidão de quitação eleitoral, para não deixar para o último dia, porque vai acabar tumultuando, você não vai conseguir fazer isso no site e vai ter que ir lá presencialmente, e a gente vê aquelas filas enormes, né, no último dia. Exatamente. Muito bem. Perfeito. Muito obrigado, então, doutora Denise Coelho, advogada especialista em direito eleitoral, nos ajudando a entender aqui essa situação. Um grande abraço, doutora. Obrigado por mais uma participação conosco e até a próxima. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Boa Obrigada. semana. Igual. Valeu.